misericórdia de Deus esteja sempre sobre a sua vida. Nesse vídeo eu quero testemunhar sobre o cuidado de Deus na minha vida. Como eu tenho falado nos vídeos anteriores, que o cuidado de Deus ele tem sido imenso, grandioso sobre a minha vida. Mas nesse vídeo eu quero testemunhar sobre uma experiência no ano de 2020, no período da pandemia, em que eu estava trabalhando online. E nessa época eu resolvi tomar uma medicação por conta própria para estimular o apetite, porque eu não estava satisfeito com o meu corpo da forma como ele estava e eu queria adquirir massa muscular. Então eu tomei essa medicação e teve um aumento do apetite, então eu ficava em casa e eu estava alimentando o dia todo. E fui adquirindo, né, a massa muscular do jeito que eu gostaria. E eu estava muito satisfeito com o corpo, como estava. E aí depois, né, que eu cheguei ao peso, eu falei assim, agora eu preciso fazer uma atividade física. E aí comecei a fazer atividades físicas, e olhando os vídeos, né, na internet e fazendo em casa, sem acompanhamento profissional, sem aquelas coisas que a gente faz, às vezes em excesso. E hoje eu entendo o grande risco que eu estava passando naquele período. Qual era o risco? O risco de fratura. Porque quando eu olhei o resultado da cintilografia óssea, como estava a situação dos meus ossos, aquelas metástases avançadas, porque em 2020 eu já estava né, nesse processo. Só que eu não sabia. Então, quando eu fazia aquelas atividades, ficar subindo e descendo escada, fazendo agachamento, fazendo atividades físicas, movimento brusco com o braço, com as pernas, eu estava sofrendo o risco de uma fratura, de ter que passar por uma cirurgia. Mas a boa mão do Senhor me protegeu. O amor grandioso do Senhor me cuidou de passar por essa situação, de uma fratura, de uma cirurgia. Então, eu engrandeço o Senhor pelo cuidado que Ele teve comigo, mesmo sem eu ter a noção do risco que eu estava passando, o risco tão grave. E o segundo cuidado que eu quero falar é sobre, né, eu adquiri o peso, eu estava feliz, mas na época eu achava que aquele peso era por mim. Hoje eu vejo que era o cuidado de Deus, né, porque Ele sabia que eu estaria passando por um processo, que eu iria fazer um tratamento, que eu estaria tomando uma medicação muito forte, que essa medicação causaria diarreias, muitas diarreias em mim, o que levaria à perca, né, de peso. E pela misericórdia de Deus, eu perdi todo o peso que eu adquiri. Então, tudo aquilo de massa muscular que eu tinha adquirido naquele período foi o que eu perdi quando eu comecei o tratamento, em 2021. Né, porque meus pais idosos, eles ficavam muito preocupados se eu estava emagrecendo muito, como estava o meu físico. E pela misericórdia do Senhor, eu voltei ao meu corpo anterior, ao peso que eu tinha antes. E então não foi assim uma situação que deixou chocados, com preocupação em excesso. Né? Fiquei só mais abatida, né? Fiquei pálida, né? Isso é normal, mas nada de uma preocupação, de uma magreza tão alarmante. Então eu vejo nisso o cuidado de Deus, né? Porque quando nós somos gratos ao Senhor, nós vemos o cuidado de Deus em tudo na nossa vida. E eu procuro sempre ter esse coração grato ao Senhor, porque se não fosse a bondade de Deus na minha vida, o que seria de mim? Né? Eu não estaria desfrutando de todos os milagres, de tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida. Então eu louvo o Senhor, então eu glorifico o Senhor, porque Ele me livrou de fraturas, mesmo eu estando errada, fazendo atividades físicas de forma errada. O Senhor, Ele permitiu que eu adquirisse aquela massa muscular para depois eu emagrecer e voltar ao peso normal, né? Ficar numa situação saudável. Né? Então, eu engrandeço o Senhor. E outro cuidado né, que eu quero falar sobre Deus na minha vida é sobre que assim que eu comecei o tratamento em setembro de 2021, né, na verdade, cuidar de Deus não foi só na minha vida, na vida do meu esposo, né, como eu falei no vídeo anterior, que ele estava muito preocupado, apavorado diante da situação, né, que eu tinha caído, eu tinha que ficar em repouso, mas Deus abriu uma porta de trabalho para ele, numa casa, fica aqui a 10, 15 minutos aqui de casa, e esse serviço seria um serviço demorado. Então, foi um período, e ele trabalhou 1 ano exato nesse lugar. Deus, Ele permite que a gente passe pelas provas, mas Ele passa com a gente. O Senhor, Ele move, Ele abre porta, Ele caminha conosco. Ele nos leva por caminhos e falando, eu estou com você, minha filha, eu não te abandono. E o Senhor, Ele provou isso nessa época para mim e para o meu esposo. Porque o meu esposo, ele tinha tanta coisa para fazer que ele não tinha tempo de pensar em coisa ruim. Porque eu penso que se ele estivesse acompanhando toda a situação aqui no dia a dia, o tempo todo, para ele seria mais difícil, né? Causaria mais tristeza, mais preocupação, talvez até uma depressão. Mas como ele começou nesse trabalho, ele não tinha tempo, eu falo que ele não tinha tempo nem de pensar.
ou se ele pensasse em coisa ruim, aquele pensamento tinha que ir embora logo. Por quê? Porque ele tinha tanta coisa para ele preocupar que não dava tempo para coisa ruim na mente dele, né? Então, que ele saía cedo, tinha que trabalhar, vinha em casa, fazia almoço, voltava para o serviço, chegava à tarde, tinha que fazer o serviço da casa, fazer janta, e assim foi nesse período todo do trabalho. E graças a Deus, porque ele venceu essa etapa, eu venci essa etapa, a minha família, a família dele, os amigos, os irmãos da igreja, as pessoas próximas, os colegas de trabalho, todas aquelas pessoas que estavam me acompanhando nesse período. Né? Porque nós sabemos que quando nós passamos por uma situação difícil, a família, os amigos, as pessoas que nós convivemos no dia a dia, eles sofrem junto com a gente. E à medida que Deus vai agindo, Deus vai abrindo porta, Deus vai realizando milagre, Deus vai mostrando o cuidado sobrenatural dele na nossa vida, né? Essas pessoas, elas vão descansando, elas vão se alegrando, elas vão recebendo as bênçãos junto com a gente. Então o Senhor, ele trabalha de uma forma grandiosa, porque o Senhor, ele é grandioso. Não existe palavras para medir, para falar do amor, de tudo aquilo que o Senhor, ele faz e ele tem feito por nós. Então, por isso eu sempre louvo, eu sempre exalto o nome do Senhor, porque o cuidado dele tem sido grande. Então, assim, numa época que estava tão delicado, tão difícil, ele entrou com o seu agir. Então, assim, eu agradeço ao Senhor por tudo aquilo que ele fez. Então, o cuidado de Deus, ele me livrou de fraturas, ele permitiu que eu adquirisse massa muscular, porque depois eu iria perder toda aquela massa muscular. E ele abriu essa porta para o meu esposo, para que o meu esposo conseguisse passar por esse processo, por esse primeiro ano do processo, que o primeiro ano é mais delicado, é mais complicado, mas que ele passasse de uma forma, né, que não foi leve, porque ele tinha muita coisa para fazer, mas que foi uma forma, eu acredito, menos angustiante para ele. Né? Então, eu agradeço ao Senhor por tudo, por todo o cuidado que ele tem tido na minha vida. E eu louvo o Senhor porque nesse período do cuidado que ele teve comigo, ele também teve com meus pais. Porque os meus pais ficavam preocupados se eu estava emagrecendo muito. Aí eu tinha que, toda vez que eu ligava para eles, eu tinha que falar em chamada de vídeo. Eles tinham que ver como estava o meu físico, que eu não estava né, ficando muito magra. Então isso confortava o coração. Eles já idosos, e para idoso tudo assim tem uma proporção maior. Né? O problema se torna numa proporção grandiosa. E mesmo eles estando confiados, descansados no milagre de Deus, mas são pais e idosos, então a preocupação deles era maior. Mas o Senhor também pôde provar para eles o amor, o cuidado. Então o Senhor, quando ele cuida do paciente, ele cuida da família, ele cuida de quem está próximo, ele cuida de todos, porque o amor do Senhor, ele abrange a todos. Então, mais uma vez, eu digo, eu glorifico o nome do Senhor. Eu quero ler aqui em Salmos 32, verso 7, que diz: Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegre cantos de livramento. Então, o Senhor, ele é o nosso refúgio, ele é o nosso esconderijo, ele nos livra da tribulação. E no período da luta, no período da dificuldade, ele nos proporciona cantos de livramento. Então, eu bendigo o Senhor. E eu desejo que esse mesmo cuidado que o Senhor tem tido na minha vida, esse cuidado esteja sempre sobre a sua vida. Que tudo aquilo que você tem pedido, buscado do Senhor, ele possa estar entrando com providência, com milagre. E se você estiver passando por uma situação difícil, não deixe de crer que o cuidado de Deus está sobre a sua vida e que você é vitorioso no nome de Jesus. Então, vamos dar glórias a Deus sempre. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Escreva um amém aí nos comentários, curte e, se possível, compartilhe. Temos que testificar daquilo que o Senhor tem feito. Obrigado. Até o próximo vídeo com mais milagres, com mais agir grandioso e extraordinário de Deus na minha vida. Te aguardo no próximo vídeo.